Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Grandes mudanças começam em pequenos passos. Esse é um ponto importantíssimo para você refletir e agir. Aproveitando que a gente está começando o ano, eu quero falar sobre mudanças para você poder fazer as mudanças necessárias aí no seu dia a dia e você ter mais resultado aqui já em 2025. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta esse conteúdo. Se você não segue o nosso canal, aproveita para seguir e ter mais conteúdos como esse para poder te ajudar aí no seu desenvolvimento e nos seus negócios. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, nós vamos fazer aqui uma reflexão da lógica das mudanças, para você entender isso. O início do ano sempre é um momento propício para a gente poder fazer reflexões, né? Para que a gente consiga avaliar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa manter no nosso dia a dia, o que a gente precisa intensificar e talvez coisas que a gente precisa eliminar, porque são as pequenas ações que podem gerar grandes mudanças. O que eu preciso fazer diariamente para eu ter resultados melhores ao final de 2025? Se você fizer academia todos os dias, eu tenho certeza que no final de 2025 você será uma pessoa mais saudável. Então são pequenas atitudes que levam a gente a grandes resultados, tá certo? Ninguém tropeça em montanhas, ninguém. Todo mundo tropeça em pequenas pedras durante o caminho. Porque as montanhas grandes a gente vê, a gente visualiza de forma rápida. Agora aquela pedrinha que está no nosso caminho, a gente não consegue identificar rapidamente. E são essas ações de você tirar essas pequenas pedras no seu caminho que fará você ter mais resultado. É na excelência moral o verdadeiro caráter se revela. Então são os pequenos detalhes que a gente faz que fazem a total diferença. É você falar um bom dia, é você entender que muitas vezes você precisa responder determinadas pessoas, é você entender que a sua integridade, a sua honestidade, o seu compromisso com a sua palavra, elas são virtudes que constroem quem você é. São os seus comportamentos que fazem o que você é. Eu vejo vários cenários assim, onde eu fico olhando hoje eu acabo até entendendo, mas eu vejo, caramba, essa pessoa ela tem um comportamento estranho. E aí, hoje você entendendo muitas das coisas que eu entendo, né, eu vejo, cara, ali naquela curva ali, essa pessoa ela vai derrapar, ela vai sofrer alguma coisa, onde vai mostrar para ela, e se ela perceber, ela vai conseguir se modificar. Caso contrário, ela vai passar por outras situações, até ela entender que ela tem que modificar o comportamento dela, porque ela não está sendo uma pessoa virtuosa, ela não está sendo uma pessoa onde ela contribui para o todo, ela, na verdade, ela acaba separando tudo, ela acaba deixando as pessoas de uma forma, né, constrangida muitas vezes, e isso lá na frente a gente acaba sofrendo, né, algo para que a gente entenda essa lógica de mudança. Então, por isso que são as nossas pequenas coisas que fazem grandes resultados. Olha só um exemplo aqui. Cumprir com o que eu falo é sempre uma coerência com o que eu mostro as coisas. Então, uma palavra, né, ela tem que valer mais do que simplesmente um documento assinado. Aquilo que eu falo tem que refletir em ações. Esse é o meu grande propósito, né, de eu diminuir a distância entre o que eu falo para aquilo que de fato eu executo. Eu tenho que ser o exemplo absolutamente em tudo aquilo que eu falo. Então esses pequenos gestos é que constrói confiança, é a base de qualquer conquista, é a base de qualquer mudança dentro do cenário. Às vezes você está reclamando da vida aí, mas como é que está o seu comportamento? Como é que está o seu dia a dia nas pequenas coisas? Você está agindo conforme você deseja ser, conforme você tem desejo de realizar as coisas? Porque pode ser que não aconteça, mas aí vale a reflexão, aí vale o que você tem que entender para você poder fazer. Olha só esse ponto aqui, ó. Pontualidade é um exemplo simples, mas poderoso. Quando você é pontual, você demonstra respeito pelo outro. E aí você faz a roda girar, e as pessoas vão entender que de fato você tem um comportamento condizente com aquilo que de fato precisa acontecer. Você tem um exemplo sempre acima de tudo, tá ok? Conclusão de tudo isso, os pequenos atos como esse, como eu te mostrei, eles não mostram só uma questão de consideração, mas mostram sim o fortalecimento das suas relações,
um fortalecimento da sua reputação no seu dia a dia. As pessoas enxergam isso, as pessoas colocam isso como uma pessoa confiável, como uma pessoa de valor dentro do contexto que elas estão. Então, grandes mudanças começam, sim, de fato, pelos pequenos gestos, pelas pequenas situações, pelos pequenos passos, que eles são consistentes e conscientes dentro desse cenário. Então, faça das virtudes a base da sua jornada durante esse ano. Coloque mais virtudes no seu dia a dia. Exerça mais virtudes no seu dia a dia para você poder ter resultados melhores e maior confiança. Olha só, a lição de casa é você avaliar todos os pontos, verificar aquilo que é importante, você gera uma ação, você gera um responsável, que obviamente deve ser você nesse caso, e é o prazo que você vai executar nessa ação. Isso vai te ajudar fortemente nessa construção de maiores valores, de maiores situações de mudança aí no seu dia a dia. Lembre-se que as coisas podem não estar acontecendo porque você não está conseguindo exercitar o mínimo diante dos fatos que você precisa ter aí para você poder ter maiores realizações. Você quer que a gente te ajude de uma forma mais intensa? A gente tem uma mentoria de negócios, né, uma mentoria até de profissional, às vezes, dentro do contexto que você precisa, para desenvolver melhor você profissionalmente. Para isso, a gente precisa fazer um diagnóstico, você entender os seus problemas, para a gente te apresentar uma proposta. Esse diagnóstico é inteiramente gratuito. Basta você mandar uma mensagem que a gente vai agendar, eu vou entender o teu cenário e eu vou te apresentar essa proposta, tá ok? Você gostou do nosso conteúdo, você curte o nosso conteúdo, a gente fica muito feliz quando você faz isso. E principalmente você compartilhar para as pessoas que você entende que esse conteúdo é necessário e profunda mudança na vida das pessoas, tá ok? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.